Há muito tempo, o homem começou a caminhar sobre a terra, e desde então, ele se agrupou primeiro em famílias, depois em tribos, e finalmente formou sociedades e civilizações. Aos poucos, a quantidade de pessoas que se agrupavam aumentava, e, enquanto faziam isso, também formavam sua própria cultura e, por último, geravam civilizações. Há uma que é conhecida como a primeira de todas, a que surgiu primeiro, e essa foi a civilização suméria, conhecida como o berço da cultura humana. E embora isso tenha acontecido há muito tempo, algumas partes ficaram escondidas no escuro, como fragmentos da noite. Os sumérios foram os protagonistas dessa civilização, localizada na parte sul da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Em vários locais dessa área, foram encontrados restos, registros e instrumentos que são considerados documentação do que foi o passado dessa antiga civilização. Aos sumérios são atribuídos vários descobrimentos e a criação de diversas ferramentas, entre elas duas das mais importantes, a roda e a escrita cuneiforme. Também se diz que foram eles que levaram a agricultura a um nível nunca antes visto. Os registros encontrados mostram que possuíam muitos conhecimentos científicos, artísticos e produtivos. Foram também os primeiros a usar um sistema de numeração posicional. A civilização suméria existiu desde 4100 a.C. até 1750 a.C. Muitas vezes, essa civilização é tomada como um país, mas na realidade nunca foi. Suméria era um conjunto de estados que tinham diferentes governantes. Essas cidades-estado eram lugares bastante amplos, e cada uma delas tinha um sistema de mercado muito desenvolvido. Com a independência das cidades-estado, os sacerdotes desempenhavam um papel muito importante, não só se dedicando ao culto aos deuses, mas também organizando um pouco das tarefas de cada lugar, sendo eles os responsáveis por selecionar quem fazia as tarefas agrícolas, mercantis, entre outras. Esses sacerdotes eram chamados de patéis e tinham muito poder em cada cidade. A civilização recebe esse nome por um termo dado pelos semitas acádios, uma tribo que se estabeleceu após os sumérios, embora se saiba que os dominaram. Ainda não se sabe exatamente por que os nomearam sumérios. Também não se sabe exatamente de onde surgiu a Suméria, mas acredita-se que começou a ser povoada por volta de 5500 a.C., estabelecida por um antigo povo asiático que falava a língua suméria. Embora outros historiadores acreditem que os sumérios eram um povo do norte da África que emigrou, isso é muito difícil de comprovar, pois as primeiras civilizações a praticar a agricultura foram as asiáticas. Além disso, atualmente, amostras esqueléticas da Mesopotâmia indicam que os sumérios estavam relacionados com a civilização do Vale do Indo, que fica no Paquistão, Afeganistão e nordeste da Índia. Eles se autodenominavam Sanga, palavra que significa em povo de cabeças negras. Acredita-se que eram estrangeiros com pele escura, e muitos acreditam que essa denominação poderia ser porque essa civilização vinha de outro lugar e estava se adaptando a viver lá. As cidades-estado sumérias começaram como pequenas aldeias onde as pessoas cultivavam, caçavam e criavam animais. Com o tempo, as aldeias cresciam e as pessoas dependiam cada vez mais do que colhiam. Nessas cidades, começaram a ser construídos templos de tijolos de barro chamados exigurates. Nesses lugares, prestavam culto aos deuses e eram considerados sagrados pelos sumérios. Esses templos tinham uma estrutura piramidal. Várias pinturas e relíquias foram encontradas nesses templos, fornecendo informações sobre essa civilização. Um dos templos mais enigmáticos é o da cidade de Ur. Houve um momento em que essas cidades-estado sumérias tiveram conflitos com outras civilizações. Nesse momento, algo semelhante aos militares tomou o poder temporariamente, mas nunca o deixaram e transformaram Suméria em uma monarquia hereditária, da qual muitos se beneficiaram. A população estava dividida em camadas diferentes. No topo estava o rei, seguido pelos dirigentes, que incluíam sargentos militares, sacerdotes, comerciantes e proprietários de terras. Abaixo deles estavam os homens livres, como pastores, agricultores, mercadores e artesãos, e, no fundo da hierarquia, os escravos. Nessa época havia dois tipos de escravos, os condenados por julgamento e os prisioneiros de guerra. Em Suméria, era comum o uso de diferentes tipos de moedas para comércio, como prata e grãos de cereal. Existia um sistema de crédito limitado. Acredita-se que a primeira cidade suméria foi Eridu, embora a arqueologia moderna acredite que foi Uruk. Eridu supostamente foi presidida pelo deus da sabedoria e da água, Enki, que teria estabelecido a ordem na terra e introduzido o conceito de realeza no mundo. Uruk, por sua vez, foi a cidade-estado mais importante e grande, e foi lá que se desenvolveu a roda em 3500 a.C., um dos inventos mais importantes da humanidade. Em Uruk também foram encontradas as mais antigas tabuletas de escrita cuneiforme. A invenção da roda trouxe várias vantagens para os sumérios,
como o desenvolvimento de carros de transporte e veículos de batalha. Eles também tinham grande conhecimento de astronomia e foram os primeiros a adotar uma visão heliocêntrica. Desenvolveram representações gráficas do zodíaco, tinham um sistema matemático sexagesimal e dividiram o tempo em segundos, minutos e horas. A escrita cuneiforme, inicialmente um sistema de pictogramas, evoluiu para um método mais abstrato e estilizado, permitindo uma escrita mais rápida e eficiente. Os sumérios foram também os precursores da medicina mesopotâmica. Descobertas em esqueletos humanos e documentos antigos indicam que realizavam cirurgias complexas para a época. As cidades-estado de Suméria eram cercadas por muralhas, e os conflitos eram comuns, tanto entre elas como com outras civilizações. Esses conflitos frequentemente ocorriam por água e terras. Durante o período dinástico arcaico, 3000 a.C. a 2430 a.C., as guerras entre as cidades-estado eram frequentes, até que a dinastia de Lagas se estabeleceu como um império. Depois, os acádios, liderados pelo rei Sargão de Acádia, dominaram a região por volta de 2340 a.C. Sargão construiu um vasto império, conquistando muitas terras, e os sumérios ficaram sob o domínio acádio. Após a morte de Sargão, o Império Acádio enfraqueceu devido a rebeliões internas e invasões externas. Tribos nômades dos Montes Agros, conhecidas como Gutis, começaram a invadir e saquear cidades acadias, contribuindo para o colapso do império. Após o colapso do Império Acádio, as cidades-estado sumérias ressurgiram. O líder de Ur-Nammu, unificou a Mesopotâmia e renasceu a cultura suméria, estabelecendo um código de leis. No entanto, invasões pelos amorreus e elamitas levaram à queda final de Suméria por volta de 2000 a.C. Com o declínio de Suméria, muitos sumérios migraram para o norte, e sua cultura e língua desapareceram gradualmente, restando apenas registros e pinturas que nos lembram desses homens avançados da primeira civilização do planeta. Espero que esta história tenha sido do seu agrado. Como toda noite, agradeço por estarem aqui desfrutando de mais uma história ou lenda. Este é o canal Desbravando o Desconhecido, onde despertamos sua curiosidade e imaginação. Bons sonhos! Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a fresta. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.